pessoal, fechando o fim de semana em Porto Alegre, eu vim ainda no sábado com uma galera da Associação Marauense Amigos da Cultura, a AMAC. A ideia é visitar, né, a 14ª Bienal do Mercosul, então a gente passou por alguns lugares. Ao todo são 18 espaços que estão recebendo exposição de mais de 70 artistas de 30 diferentes países. Então claro que não dá para passar em todos esses locais em uma visita só, nem um dia só. Aí, né, no fim das contas, eu trouxe aqui para esse primeiro vídeo do Página Rosa só 3 deles, que foram os que a gente visitou nesse período todo. E vou mostrar um pouquinho e falar um pouquinho de todas essas experiências por aqui. A gente começou a visita da Bienal do Mercosul pelo Farol Santander. O prédio foi construído lá em 1927 e recebeu as 4 fases do que viria a se transformar no Santander Meridional. Com uma arquitetura neoclássica e a presença desses lindos vitrais, o local é tombado. E a primeira coisa que fica aparente é o contraste entre esse cenário tradicional e as intervenções artísticas super contemporâneas e mais disruptivas. Entrando na exposição de cara, a gente já vê essa intervenção, Dust of Suns 2, Poeira dos Sóis 2, do artista e compositor sul-coreano Yang Cheo-kim. É um verdadeiro farol que centraliza as exposições. Você consegue ver essa torre tecnológica de basicamente qualquer ponto em que você estiver no espaço de exposições, mas é chegando mais perto que se percebe alguns detalhes interessantes, em especial os estalos, tema desta edição da Bienal. Todo esse maquinário funciona por uma ligação a esse microcontrolador e é curioso tentar desvendar os circuitos para entender como que a peça funciona, porque tudo tem uma certa complexidade deslumbrante. É tipo aquela primeira vez em que você se depara com uma máquina gigantesca de indústria ou vê um daqueles robôs no noticiário. Tem um fascínio nessa forma como o ser humano consegue transformar a matéria a esse ponto. O Kim tem outras máquinas curiosas entre as suas produções, todas elas que trabalham com essa ideia de luminosidade. O texto do escritor Léo Felipe, que acompanha a intervenção, fala justamente sobre esse contraste dos minérios utilizados na obra, que antes estavam num espaço de escuridão até serem minerados e que no espaço expositivo se transformam em luz. Segundo o Léo Felipe também, inclusive, é justamente o conceito da transmatéria que acompanha e é um dos pontos centrais de todos os trabalhos do artista. Indo um pouco mais para frente, mais uma intervenção que chama a atenção. Essas esculturas da artista mexicana Berenice Olmedo estão dispostas ao fundo do salão do primeiro andar. O sentimento é estranho, porque ao mesmo tempo em que você quer olhar para essas figuras, elas trazem um mal-estar, uma sensação que toca em alguma fragilidade lá no fundo. São 4 dessas esculturas que remetem a corpos humanos, mas a cor rosa chiclete, o material plástico, as intervenções metálicas, tudo muito sintético, trazem um desconforto meio Vale da Estranheza, sabe? No texto da curadora e crítica de arte Thaís Cardoso, que acompanha essa exposição, nós somos apresentados a um porquê da Olmedo fazer essa exploração nos trabalhos dela das próteses e órteses, que nada mais são do que dispositivos médicos que ajudam na mobilidade e no funcionamento de membros. A ideia é, segundo a Thaís, nos convidar a pensar nos corpos como algo além da carne e do osso. Então a vibe é muito mais positiva do que essa minha primeira
primeira percepção vendo as estátuas sem ler o texto lá na exposição, e muito mais sobre novas formas de ser e de estar no mundo. Mas eu acho que é principalmente essa figura aqui que me causa um certo desconforto, porque essa mordaça metálica que ela tem no rosto traz um certo pensamento pra gente do porquê nós, enquanto seres humanos, buscamos constantes modificações no corpo atrás de um ideal inexistente e inalcançável, que está muito moldado, fixo nesse plástico duro que ela também usa nessas esculturas. E aí no primeiro andar a gente ainda tem outras duas artistas que meio que fecham os tipos mais tradicionais de arte plástica. As pinturas com pinceladas fortes e expressivas da brasileira Marina Rengantes e os artesanatos em fibra de planta chaguar tingidas da Witty Cláudia Alarcon. São obras com técnicas mais ligadas aos clássicos e, no caso da Alarcon, às práticas tradicionais de tecelagem do povo indígena Witty, estabelecido próximo ao que é hoje a fronteira entre Argentina, Bolívia e Paraguai. Mas a maior presença das videoartes é no segundo andar do Farol Santander. Eu subi de elevador com um dos grandes nomes da arte visual marauense, a Margarete Barrichello, e a gente já deu de cara com algo totalmente novo para nós dois, uma GIF instalação. Essa é Plasticidade Redutiva, do porto-alegrense Eduardo Montelli. São 12 televisões que reproduzem uma série de GIFs. Para explicar, porque eu não sei se todo mundo que assiste conhece o termo, GIF vem do inglês e significa Graphics Interchange Format, formato de intercâmbio de gráficos. Os GIFs são uma linguagem tradicional da internet. Aparecem em figurinhas do WhatsApp, em tweets, respostas em comentários. São geralmente usados para expressar emoções ou mensagens rápidas justamente por essa forma instantânea de compreensão. Outra característica importante é o loop das imagens, visto que o GIF sempre reinicia depois de um tempo. Esses aspectos estão presentes na obra do Eduardo e eu destaco eles aqui porque esse é um trabalho que fala muito sobre a internet e o excesso de conteúdos que a gente consome todos os dias e o tempo todo. A instalação exibe essas imagens repetidas vezes, fotografias, pequenos vídeos, recortes, glitches. Nós ficamos hipnotizados olhando as telas, repetindo e repetindo e repetindo realidades em um looping constante. Vemos 4 a 5 telas ao mesmo tempo, buscando um entretenimento inesgotável. É uma representação que nos leva, enquanto público, a nos inserir de forma reflexiva em um processo com o qual nós já estamos acostumados, o de consumir conteúdo. E é nesses pensamentos que nós encontramos uma possibilidade para entender o título da obra. No texto da doutora em comunicação Annelise De Carli, que acompanha essa instalação, vem o destaque para essa exibição em sequência das cenas, mas através de uma redução da informação ao mínimo bit de um pixel de uma figura online. Assim, plasticidade redutiva passa a se referir também à construção das narrativas por meio de imagens nas redes sociais, como essa que eu estou fazendo agora, em que as informações, além de terem que se quebrar em pixels, também tem que se quebrar em conceitos mais reduzidos e fáceis de serem consumidos, quase como uma massa de micro-ondas que tem aquela facilidade de ser mastigada. Depois de se perder nesses GIFs, caminhando um pouquinho para frente, essa cortina parece acionar uma ideia quase clínica, um laboratório que guarda o resultado de uma experiência de metamorfose. Echoes of a Wet Finger, da carioca Vitória Kribe, também traz conceitos da linguagem digital para a exposição. Ecos de um Dedo Molhado, na tradução, apresenta uma modelagem 3D, bem como uma pluralidade de aspectos da narrativa que se assemelham aos de jogos
virtuais. A historiadora da arte Mel Ferrari, no texto que acompanha a obra No Farol Santander, afirma que o vídeo mostra um momento de um ataque impetuoso que termina na transformação da personagem de humano para animal. Eu não consegui gravar, mas inclusive a gente tem uma clara referência do besouro do Metamorfose do Franz Kafka. Só que aqui o principal alvo da transformação é em um lagarto. Em meio às artes digitais, surge uma riqueza dos traços tradicionais de um trabalho feito sobre papel. São diversas obras do artista Ishir Oguaflores. Os desenhos, feitos principalmente com lapiseira e lápis de cor e têmpera, recuperam mitologias, rituais da cultura indígena originária do local em que hoje fica a tríplice fronteira entre Brasil, Bolívia e Paraguai. São 40 peças de diferentes fases do artista, como explica a mestre em artes visuais Juliana Proença. Segundo ela, inicialmente as obras eram em preto e branco e para ilustrar relatos cedidos a antropólogos e pesquisadores. Com o passar do tempo, o trabalho foi incorporando cores e visualidades diferentes do tradicional da cultura Ishir, para a manutenção da memória e conscientização de não indígenas. E aí vem um dos meus destaques dessa parte que a gente visitou da Bienal. Culture Capture Crimes Against Reality, que na tradução fica Cultura da Captura, Crimes contra a Realidade, é um vídeo, uma videoarte realizada pelo grupo New Red Order. Eu acho que por uma proximidade que tem com os trabalhos de um artista marauense que eu gosto muito, que é o Giovanni Durante, que inclusive pintou esse quadro aqui, eu, num primeiro momento, entendi que a obra falava sobre a degradação urbana. Por quê? Porque é quase como se a cidade que é mostrada nesse vídeo se consumisse em um longo processo natural de decomposição. Ao longo do vídeo a gente acompanha então essas 3 esculturas sendo transformadas em uma espécie de carne vermelha, enquanto as estátuas, a estrutura das estátuas e do espaço urbano que as rodeia também se decompõe e se desmonta. Eu gostei tanto dessa obra que eu parei para assistir ela umas 2 ou 3 vezes lá no Farol Santander mesmo, e até para poder fazer umas imagens para edição. Então eu perdi um bom tempo dentro dessa instalação, mas em nenhum momento em que eu estive lá eu parei para ler o texto do Léo Felipe, que acompanha a exibição, tá logo junto da entrada. Então, quão grande não foi a minha surpresa quando eu parei fazendo o roteiro agora para analisar todo esse material e vi que faz sentido um pouco essa ideia da degradação, mas que faltavam alguns aspectos para entender totalmente essa obra. O New Red Order, ele é formado e tem como principais articuladores o Adam e o Zeke Khalil, da etnia indígena Ojibwe, e também o Jackson Pollis, do povo Tlingit. E eles propõem essa degradação, mas não de uma forma passiva de decomposição, que era a minha ideia inicial, mas muito mais ligada a uma forma ativa de destruição mesmo, para poder construir novas narrativas. De acordo com o Léo Felipe, a técnica utilizada é a da fotogrametria, que captura de forma tradicional, então, as esculturas relacionadas ao mito da colonização. Dessa vez, ao invés de os povos originários serem o alvo da captura, é o coletivo de artistas indígenas quem captura e articula os significados atribuíveis ao dito espírito americano. Então a gente vê Fim da Trilha e a estátua de Theodore Roosevelt, do escultor estadunidense James Earl Fraze, e Espírito do Transporte, do sueco Carl Mile, de todos os ângulos possíveis. Os cliques altos do obturador reverberam na mente e eles capturam, quase que flagram mesmo, as representações permeadas de idealismos associados às obras originais e ao processo
colonizatório ao qual elas pertencem. Tem um texto disponível no site do Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA, em que o Neil Redjorder ele fala sobre essa intervenção, essa videoarte. E aí eles afirmam que o Culture Capture ele morfa os monumentos em arte em metástase, literalizando a violência da propaganda do colonialismo de povoamento antes de extirpá-los, abrindo espaço para futuros indígenas. E a gente vê isso acontecer de uma forma bem literal ao longo do vídeo, que é o que leva, inclusive, àquela ideia inicial de que o tema principal é a degradação. Essas estátuas elas são transportadas para o 3D e a gente assiste enquanto elas se transformam nessa massa vermelha de carne que vai se dissolvendo até virar uma espécie de almôndega raivosa. Essa almôndega, ela fica presa então numa gaiola transparente e permite então abrir espaços a novas interpretações, que é o que acontece quando a gente reinicia o vídeo. Tudo é acompanhado então de dois textos. Erguer uma estátua é se vingar da realidade e a realidade exige o que lhe é devido, e há um desejo de morte no fundo do monumento, algo que chama para ser derrubado, profanado, desfigurado. Acho que essa é uma experiência que vale totalmente a pena ser vivida e assistida lá no Farol Santander. Eu achei que a viagem inteira ia caber em um vídeo só, mas são tantas curiosidades e artes diferentes que, sabe, depois desse momento de catarse aqui, de reunir informações, surgem a mais e que são importantes de trazer em um vídeo falando sobre a Bienal do Mercosul. Então eu decidi dividir toda essa viagem que eu fiz com a MAC em 3 edições diferentes, cada uma delas em um desses pontos que a gente visitou. E aí, se você estiver assistindo esse vídeo daqui a um tempinho, possivelmente eu vou estar linkando em algum lugar aqui do quadro do vídeo esses outros episódios, caso você queira ter um pouquinho também dessas percepções que eu tive ao assistir e acompanhar a 14ª Bienal do Mercosul de Porto Alegre. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui, a gente se vê numa próxima conversa cultural aqui do Página Rosa.